Ok. Junto conosco aqui na pista de dança da Escola do Amor, Bispo João Batista, Dona Marilene, bem-vindos ao programa. Obrigada. Hoje eu e a Cristiane vamos ser alunos, porque com os professores, os maestros, os mestres do casamento, 42 anos de casados, não é isso? 52 de convivência. Então eu acho que a gente vai aqui aprender do casal hoje, muito mais vai ensinar do que eu e a Cris, com apenas 20 anos, podemos ensinar a vocês. Mas, antes de mais nada, eu queria convidar você a ficar conosco nessa hora e investir um pouquinho no seu relacionamento. Por quê? Porque se você investir no seu relacionamento, então você vai ter como tirar proveito no futuro. Muitos são os que investem dinheiro, fortunas, num dia de casamento, numa festa, numa viagem, numa casa, numa mansão, mas acabam se divorciando. É o que você vai assistir agora na matéria que segue a essa entrada do programa. E já voltamos para mostrar a você qual deve ser o maior investimento, o investimento verdadeiro que vai garantir você um casamento de sucesso. Fique conosco. Um belo castelo na Irlanda abrigou o casamento de Victoria e David Beckham. Na época, ela fazia sucesso na banda de meninas Spice Girls e Beckham era destaque do Manchester United. As cantoras e os jogadores da equipe marcaram presença na festa. Victoria escolheu um vestido tomara que caia justíssimo na cintura. O modelito e as joias que ela usou ultrapassaram a marca de R$500 mil. A noiva optou por um buquê original, enorme e decorado com maçãs. Preço final da festança, R$1,6 milhão. E os casamentos não param por aí. Uma beldade vencedora do Oscar e um charmoso cantor de música country. O casamento de Nicole Kidman e Katie Urban encantou a Austrália. Em 2006, as ruas da cidade de Sydney foram invadidas por belas limusines. Dentro de um desses carrões estava Nicole. A noiva usou um vestido de seda de R$40 mil. E este é só o começo. Para os convidados, um relógio de mesa encomendado em uma joalheria famosa. O valor da lembrancinha de prata gira em torno de R$700 por unidade. Nicole Kidman e Katie Urban desembolsaram mais de R$160 mil só com as lembrancinhas. Já o casamento inteiro chegou a $250 mil, quase R$500 mil. Na década de 90 foi a vez da cantora Mariah Carey e Tommy Mottola, um grande executivo da indústria musical. A festa aconteceu na cidade de Nova York. Eles convidaram as mais diversas celebridades. A noiva se inspirou na festa de casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, que tinha acontecido mais de 10 anos antes. A cantora surgiu com um vestido de R$50 mil, bem parecido com o de Diana, mangas bufantes e uma cauda enorme. A cantora precisou de 6 assistentes só para carregar a cauda. A tiara era uma peça da família da noiva e foi remodelada. O sapatinho também tinha preço de princesa, quase R$2 mil. A festa dos sonhos saiu por cerca de R$1 milhão, mas esse dinheirão todo não segurou o casamento. O casório terminou como o de Charles e Diana, com o divórcio. A cantora e o empresário se separaram em 97. A cantora Christina Aguilera recebeu o pedido de casamento no Dia dos Namorados. Ela ganhou um anel de diamantes do empresário Jordan Bretman. Já era um sinal de que os noivos não estavam preocupados com o dinheiro. As alianças de casamento custaram R$160 mil cada uma.
Antes do casório, a cantora e o empresário relaxaram em um resort na Califórnia. Valor da diária? Quase R$7 mil. A grande festa durou quase 3 dias. A noiva subiu ao altar em um vestido no valor de R$60 mil. Aliança, festa e decoração, tudo custou em torno de R$4 milhões. Todo esse glamour foi esquecido quando, em 2005, os dois se separaram. Mas se tem uma coisa que não combina em casamento de celebridade, é a economia. Pois é, nós falávamos sobre o investimento no relacionamento, o investimento na sua vida sentimental. E eu gostaria de mostrar aqui no quadro algo interessante, porque talvez o Bispo João Batista vai me ajudar, com certeza, nesse assunto, porque ele é economista, formado em economia, e quando a gente fala de investimento, eu acho que no meu pouco conhecimento de economia, eu vejo que tem 2 pontos principais quando a pessoa pensa em investir. Primeiro, ela sabe que ela tem que perder para ganhar. Primeiro, ou seja, ela tem que colocar um valor à frente para depois ter um retorno. Não é isso? Então, a pessoa que quer investir, ela não vai ter um ganho logo de início. Ela tem uma perda, ela investe o que tem, querendo ganhar lá na frente, depois. Né? Então, primeiro se perde para depois ganhar. E segundo, ela procura o maior retorno para o seu investimento. Não é isso, Bispo? Exatamente. E ela tem aí também, quando faz o investimento, imaginar o tempo de retorno desse investimento, né? Uhum. O tempo de retorno. O tempo de retorno. Quer dizer, normalmente os bons investimentos não têm um retorno rápido. Imediato, não. Exato. Então, a pessoa que... Os bons investidores, eles aprendem estudam as ações, a bolsa, o movimento do mercado, para saber quando que ele vai poder ter o retorno do seu investimento. E tem pessoas que investem a longo prazo, 5 anos, 10 anos até mesmo, porque ela sabe que, ainda que ela vai perder no início, mas lá na frente o ganho será muito maior. Ela vai saber, para ela avaliar a relação custo-benefício, né? Exato. Então, quando a gente olha, por exemplo, no caso dos casamentos, aonde as celebridades, especialmente, as pessoas de condições, e até mesmo as pessoas de menos condições, há uma cultura na nossa sociedade de investir na festa de casamento. Então, a pessoa gasta rios de dinheiro, milhares de reais na festa, no vestido, no bolo, na limusine, no salão de festas. Ela gasta muito dinheiro, investe na casa, mas no principal, que é o relacionamento, a pessoa esquece de colocar o mínimo de investimento. Então, quando ela chega nos problemas do casamento e não sabe como resolvê-los, ela fica pensando, por quê, hein? Por que está acontecendo isso? Né? A pessoa não sabe o que fazer. E tem aquelas também que nem tem dinheiro, Renato, e gastam. Gasto que não tem. Gastam que não tem. Pegam emprestados, ficam cheios de dívida. E depois, ainda assim, tem muitas mulheres que não só gastam no dia do casamento, mas depois, assim, com beleza, com plástica, porque ela pensa, não, deve ser alguma coisa comigo, com a minha aparência. Uhum. Então, ela pensa em fazer várias cirurgias, gasta muito dinheiro na academia, dieta. Quer dizer, todo mundo investe muito em tudo que não resolve. Só no cosmético, no que aparenta. No que está por fora, né? E não resolve o problema principal, que é a raiz do problema. Por isso que esse programa existe, para você usar a sua cabeça e começar a investir na sua vida sentimental, investir no seu casamento. Se você é casado, você pode investir agora. Você não vai colher os frutos imediatamente, mas você vai usar a sua cabeça. Você sabe que você tem que talvez perder aí meia hora, 40 minutos do seu tempo assistindo esse programa, mas você está investindo, você não está perdendo. O investidor sabe que ele não está perdendo dinheiro, ele está ganhando. Ele vai ganhar lá na frente. Então você está investindo o seu tempo nessa programação, você investe fazendo as coisas que você, às vezes é difícil fazer, mas você crê no retorno.
Você procura fazer o que é correto, porque você lá na frente vai ter o fruto. Você que é solteiro, solteira, está numa situação, numa posição privilegiada, você que ainda não está num relacionamento e assiste esse programa, você está sendo sábio, porque você está aprendendo com os erros dos outros como não cometer os erros que eles já cometeram na sua vida lá na frente, no seu relacionamento. Então, nós queremos convidar você a investir, ser inteligente, ser esperto. Como esse casal que procurou o laboratório da Escola do Amor para procurar resolver o seu problema. Eles investiram, estão aqui se expondo, mas eles estão querendo resolver o seu problema. Eu tenho certeza que eles vão ficar mais ricos no relacionamento depois do conselho que eles vão receber hoje. Assista só. Eu também não sou nenhum santo. Ah, eu tô ligando em casa, você não tá. Ah, eu tô chegando, é porque eu fui ali. Fui na oficina, voltei. Fui lá na Honda buscar peça, voltei. Entendeu? Isso é complicado. Você não quer conversa, você não quer falar, e você... E aí, por eu insistir, eu acabo levando um supetão. Daqui a pouquinho, o Valdemir e a Vanessa vão estar aqui no laboratório da Escola do Amor para falar mais acerca da situação que eles estão vivendo. E nós vamos aconselhá-los. Então, Bispo João Batista, Dona Marilene, como é que vocês se encontraram? 52 anos de convivência? Como que é isso? Já desde o jardim de infância? Como é que é isso? Quase isso. Foi no curso primário, né? Antigo curso primário. Hoje, ensino fundamental, né? E nós nos conhecemos assim, ele no primeiro ano do ginásio e eu no admissão ao ginásio. Eu tinha 11 anos e ele 15. Foi no playground do colégio. Não tinha Facebook naquela época, não tinha nada disso. Então, mas logo com 11 de idade a senhora já gostou dele? Pois é, foi assim, amor à primeira vista. Ok, muito bem. Nós nos conhecemos e começamos a nos gostar, e aquele namoro de antigamente, né? Namoro bem... namorinho de colégio, de dançar nos bailinhos do colégio, e assim foi, fomos estudando e fomos namorando e trabalhando, e até chegar aos 21 anos eu me casei. Ele foi o seu primeiro namorado? Primeiro namorado, 11 primeiro anos. E único namorado? Único. Ok. Então casou aos 21? 21. E foi tudo bem logo no início do casamento? Teve problemas logo de cara? Como é que foi? Não, absolutamente. Foi um casamento maravilhoso durante 10 anos. Nós nos dávamos muito bem, já éramos muito amigos, porque já éramos amigos de infância, né? Então, nós nos dávamos muito bem. Era um casamento maravilhoso, tivemos 2 filhos. E nós trabalhávamos juntos, eu trabalhava no INCRA, ele também. Depois ele se formou em economia, foi para a Embratel. E aí o salário triplicou, então ele falou, não, agora você pode ficar em casa com as crianças. E era assim, tudo maravilhoso, não tinha problema nenhum de relacionamento. Aliás, um ponto muito interessante, você falou que pelos primeiros 10 anos foi uma maravilha porque já eram amigos. Sim. E eu creio que é imprescindível para um casal porque eles sejam amigos primeiro. Sim. E depois amantes. Não é? É. Muitos começam querendo ser amantes para depois querer ser amigos e colocam os carros na frente dos bois, como a gente falou ontem no programa. Mas a amizade deu, então, uma fundação sólida para o relacionamento, não é isso para o casamento? Até porque cada um de nós queria fazer o outro feliz. Eu acho que isso aqui é importante, porque o que a gente vê hoje em dia, as pessoas sempre querem ser felizes, mas de repente não se preocupam muito em fazer o outro feliz. E quando a gente se preocupa em fazer o nosso cônjuge, o nosso próximo feliz, nós vamos ser felizes. É a inversão de valores novamente, inversão, né? Exatamente. Muitos falam assim, eu quero me casar porque eu quero ser feliz. Eu quero ter uma família. Sempre começa com eu na frente. Eu isso, eu aquilo. Mas no caso, vocês entenderam que era para fazer o outro feliz. Havia entre nós esse sentimento. E, como ela falou, então nós morávamos bem, né? Nós tínhamos um padrão de vida bom, morava ali em Laranjeira, frequentávamos uma sociedade. Naquela época não éramos cristãos, e então tínhamos um padrão de vida bom, até que houve um problema na família dela. A mãe dela morreu, a sua mãe era kardecista, né?
Minha mãe morreu de repente, muito jovem, tinha 54 anos. E eu era a filha mais velha. E a minha mãe tinha muitos filhos, tinha 8 filhos. E tinha um com 8 anos, inclusive, quando ela morreu. E eu fiquei muito chocada com aquela morte, eu não conseguia entender aquilo e resolvi ir morar perto da casa do meu pai para ajudá-lo na criação dos meus irmãos, que eram meninos, todos muito jovens, né? E fui morar lá, eu pedi a ele, eu quero mudar daqui de Laranjeiras, quero ir morar no subúrbio e quero ficar perto do meu pai para, nessa fase que ele ficou meio perdido, assim, com aquela morte repentina, e fui morar lá. E aí o nosso casamento começou a degringolar desse ponto. Mas por causa de quê? Foi... Assim, eu fiquei muito dedicada à minha família, à família do meu pai. Comecei a querer substituir aquela figura da minha mãe. Cuidar dos meus irmãos, além dos meus filhos, é claro. Só que eu tinha alguém na minha casa que me ajudava a cuidar dos meus filhos, mas eu me envolvia demais com a casa do meu pai. Então, emocionalmente, a senhora saiu do casamento e se transferiu para a família. Exato. Por causa da morte da mãe. Exato. É algo muito importante frisar, porque às vezes você está assistindo o programa e pensa assim, mas o que tem a ver a história deles comigo? Veja bem, às vezes você passa por situações semelhantes. Eu tenho notado que o ser humano, apesar de cada ser humano ser diferente, nós somos muito parecidos também. Todos os problemas que as pessoas passam, normalmente são problemas que outros já passaram. Milhares de pessoas, milhões de pessoas já passaram também aqueles problemas. E no caso aqui, por exemplo, desse casal que tantos anos de convivência, você pode aprender com eles como evitar os problemas na sua vida também. Algo aconteceu na vida da Marilene que tirou a atenção dela do marido, da casa. E isso acontece muito, não é, Cristiane? Às vezes acontece, por exemplo, com o nascimento de um filho. A mãe, ela começa a dar toda a atenção para a criança e o marido fica a ver navios, fica chupando o dedo. Porque ela naturalmente quer sempre ser a melhor mãe. No caso da Marilene, ela queria estar lá para a família. Não é que é mal. Não era que ela intencional. Queria largar a família e deixar para lá. Não. É que ela queria dar aquele carinho. A mulher sempre tem ela tem esse talento de sempre pensar nas outras pessoas, cuidar. E ela se colocou no lugar do pai dela, que estava lá sozinho, e ela quis dar atenção. É o que muitas mulheres fazem sem saber que elas estão afetando em casa, o casamento, porque ela quer dar o melhor dela para o filho. Às vezes ela não teve aquilo da mãe quando ela cresceu, então ela quer dar uma maior atenção possível, quer dar carinho e tudo. E o marido, ela pensa assim, não, ele já é adulto. Vai entender. Ele vai entender. E às vezes o homem também peca nesse sentido quando ele se dá totalmente para o trabalho. E aí ele saca, ele tira o investimento emocional da esposa na família e ele se dedica ao trabalho. Ele se dedica a um esporte, a um hobby. Eu estou lembrando de um casal que a gente aconselhou lá no Texas, não sei se você lembra, que ele gostava muito de fotografia. E ele pegava a câmera dele, viajava e deixava a esposa em casa. Ele ia lá tirar foto de pessoas e começou a ter problemas, porque a mulher ficava a ver navios em casa. Então, às vezes, a pessoa tem que tomar cuidado com os ladrões da emoção, da inversão que cada pessoa tem que fazer no relacionamento. Porque, de uma certa forma, foi inevitável o que aconteceu com a sua mãe, mas talvez poderia ter sido, olhando agora para trás, ter sido lidado de uma maneira diferente. Faltou priorizar, né? Dar importância às coisas no momento certo, né? Então ela priorizou somente um lado, esqueceu do marido. Como a Cristiane colocou bem, de repente ela deve ter imaginado, bom, ele já é adulto, ele pode conviver com isso, mas nós tivemos muitos problemas, porque eu chegava em casa e a minha mulher não estava em casa. E quando ela voltava lá da casa dos pais, ela chegava cansadíssima, então ela ia tomar banho e dormir, não havia mais diálogo entre nós. Algumas vezes nós tentávamos discutir essa questão e vinham as brigas. Então eu comecei a, naturalmente, chegar mais tarde em casa, para não ter que vivenciar isso.
E é aí que o diabo encontra uma porta aberta. Aí começou a haver uma brecha. Qual o problema que isso acarretou? Isso acarretou que eu também não estava preparado, quer dizer, dentro da nossa inexperiência, né, da nossa imaturidade e, sobretudo, da falta do suporte principal, que é Deus. Então, eu comecei a falar muito dos meus problemas, certamente. Eu chefiava uma área de custos e eu tinha uma secretária. E secretária sabe tudo o que acontece na vida da gente. Então, ela começou a ficar compadecida da minha situação, né? E uma vez, e o que é pior, ela morava a caminho de casa, então eu comecei a dar carona. E uma vez ela desabafou, ela estava com um problema e tal, e eu pensei que ela tivesse brigado com o namorado, quis até aconselhar e tal, e ela desabafou comigo. Então eu estava carente, aí começou um relacionamento. Quer dizer, aí juntou o senhor que já estava com problemas em casa, ela com problema, quer dizer, os dois com problema se atraíram. É uma coisa que a gente percebe nesse mundo, que eu não sei explicar o porquê, mas parece que pessoas problemáticas se atraem. Né? A mulher tem o marido com problema, o marido vai acabar encontrando uma outra mulher com problema com o marido também. E aí os dois acabam provavelmente se envolvendo, como aconteceu aí. Exatamente, Bispo Renato. E a questão toda é a seguinte, é porque ninguém vence um problema fugindo do problema. A gente tem que enfrentar o problema. E eu tentei fugir do problema e caí num outro problema maior ainda. Então, a partir dali, a nossa vida começou a ser realmente, olha, o que era um pedacinho do céu passou a ser um inferno. Houve uma traição, no caso. Houve. Eu gostaria, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de convidar você que nos ouve agora pela rádio ou você que nos assiste, que você que está passando uma situação semelhante, o seu casamento, o seu relacionamento era uma maravilha, até que aconteceu uma coisa, como foi no caso aqui da Marilene e do João Batista. Aconteceu uma coisa. E até hoje você não conseguiu se recuperar. Quem sabe você está no meio dessa situação agora, você está enfiado no meio do problema e você está aí cheio de pensamentos malucos, o que fazer, o que eu vou fazer, jogar tudo para o alto, quem sabe até com desejo de morrer. Você pode agora entrar na yudtv.com e enviar um comentário do seu problema, que nós vamos aqui, são muitos comentários, nós não podemos prometer que todos serão atendidos, mas nós vamos procurar ver aqui os mais difíceis e vamos procurar aconselhar. Você pode, alternativamente, enviar um e-mail também para escoladoamor@r7.com, escoladoamor@r7.com. Você que está passando uma situação dessa, ou qualquer outro comentário que você tiver de algo que você vê e assiste no programa, uma pergunta, você pode enviar agora pelos comentários ou pelo e-mail, ou pelo Twitter. Aí na sua tela você vê que você que ouve no rádio é o @TheLoveSchoolTV no Twitter. Cristiane, tem comentário já para ler aí? Tem. O Ney, ele mandou um comentário na yudtv.com. Ele fala assim: descobri há alguns meses que minha esposa me traiu. A perdoei, mas ela veio novamente a ter um relacionamento na internet com outra pessoa. Apesar de tudo, ainda a amo, preciso de ajuda para salvar o meu casamento. Temos 11 anos de casados na internet. Encontrou a pessoa na internet. E ele tem 11 anos de casado? 11 anos de casado. E ele já perdoou, mas ela ainda está com um relacionamento na internet com essa pessoa. Quer dizer, mas eles estão juntos ainda ou... Parece que sim, ele não dá esse detalhe. Qual a pergunta dele? Ele a perdoou, ela traiu, ele perdoou, mas ela ainda continua com o relacionamento na internet. Então é que está, o perdão, ele tem que ser condicional. Em que sentido? Não é que... Deixa eu começar a frase de novo. O perdão é incondicional no âmbito pessoal, quer dizer... Para você que foi ferido por uma pessoa, você tem que perdoar, ponto final, para que você não desenvolva uma mágoa e fique doente por causa dessa mágoa. Agora, se você quer perdoar a pessoa e continuar com essa pessoa, o seu perdão tem que ser condicional. Ou seja, eu te perdoo desde que você se arrependa. É como Deus faz com a gente. Deus perdoa a todos que se arrependem. Não é que todos fazem o que quiser e Deus no final vai deixar todo mundo entrar no céu. Não, é aqueles que se arrependem. Então... A pessoa, ele perdoou a esposa, mas a esposa continua com o relacionamento na internet, então ele
deve perdoar por causa dele, mas a esposa só pode ser perdoada no sentido de continuar o relacionamento se ela estiver disposta a abandonar esse tipo de relacionamento. Senão não tem negócio, não tem como continuar. Né? Tem um outro aqui também interessante, do Mário Amaral. Minha esposa me traiu por 1 ano com seu personal trainer. Esse caso gerou uma gravidez e eu não abandonei. Há 1 ano o bebê nasceu e eu cuido como se fosse minha, pois a amo. Estou lutando muito para manter o meu casamento, mas ela diz que não me ama, que está em casa e é solteira, ou seja, que não tem mais nada comigo. O que eu faço? Eu acho que se ele está em casa e ela está na casa com ele. Mas não ama mais. Ele trata a filha como se fosse filha dele. É como um outro comentário, antes de responder esse comentário aí, não sei se você está vendo aí, mas eu estava vendo antes do programa, alguém que nos enviou um comentário ontem e falou algo muito parecido com respeito a ser traído e perdoou a pessoa e depois, está aqui, aqui, o Claudinei diz assim, sou casado também há 11 anos, há 6 meses descobri que fui traído, a perdoei. Ela era muito ciumenta, me acusava de sempre estar olhando para mulheres, entre outras coisas. Mas em agosto descobri que ela mantinha um relacionamento também pela internet. Brigamos, ela saiu de casa. Aliás, amanhã nós vamos falar sobre amor e Facebook. Ok? Vamos falar sobre amor e Facebook. Amor e Orkut, amor e Facebook, amor e casamento. Casamento e Facebook. Você vai saber mais a respeito disso. Porque muitos casamentos têm se destruído por causa de Facebook e de Orkut. Muito bem. Aí ela diz assim, ele diz assim, ela saiu de casa. Em setembro fiz uma cirurgia na coluna e fui abandonado por ela no hospital. Ela está em casa, dorme em um quarto e eu em outro. Confesso que apesar de tudo que está acontecendo, ainda amo muito, mas não quero agir pelo coração. Também não quero perder meu casamento. O que faço para salvar o meu casamento? Então, nesses casos de traição e a pessoa perdoa e quer reatar, no caso do homem, por exemplo, na minha experiência, eu tenho visto que, como a própria Bíblia fala, o homem não deve entregar a sua força à mulher. Uma das piores coisas que o homem pode fazer, e a mulher também, quando está tentando reatar o relacionamento, é ficar aos pés da outra pessoa, é entregar a sua força para a outra pessoa. Quer dizer, a pessoa ela está tão apaixonada, ela gosta tanto da outra pessoa, que ela perde o senso de amor próprio, de respeito próprio. A outra pessoa faz o que quer. Se ela quiser controla, mudar, domina. se não quiser mudar, pode continuar fazendo a traição, tendo a traição, não tem problema, porque ele vai estar lá, o marido vai estar lá, igual um bobo, esperando ela de volta. A pessoa fica muito confiante, ela se tem por garantida. Né? A pessoa se tem por garantida. Não, isso aí, a hora que eu quiser, ele vai me aceitar de volta. A hora que eu quiser, ela vai me aceitar de volta. Então, quando a pessoa se sente por garantida, ela tira vantagem da outra. Então, a primeira coisa que o Claudinei e outros que estão nessa situação têm que fazer é recobrar a autoestima, recobrar o respeito próprio. Sabe, você não pode ficar dando a impressão para sua esposa que o que ela fizer, você vai estar sempre ali esperando por ela. Não, não é assim. Tem que ser condicional. Tem que haver uma condição para que você tenha, diante dos próprios olhos dela, um certo autorrespeito. Porque como é que ela vai te respeitar? Como é que o marido vai respeitar a mulher que sempre aceita tudo da parte dele? Por exemplo, a Marilene, quando houve a traição e ele quis voltar, ele tentou impressionar com um jantar romântico, com um restaurante fino, mas você não aceitou de volta logo assim, não. Como é que foi? Eu quis observar primeiro se realmente tinha havido uma mudança, se ele havia abandonado o amante, se não haveria uma outra de repente. Então ficamos 6 meses namorando novamente. E começou a namorar depois de casado já há mais de 10 anos. Exatamente. E o pior é que eu voltei, né, depois de tanta besteira que fiz, eu quis reatar e investir legal num jantar de luxo. E na hora do jantar, com uma voz embargada, luz de vela, eu criei todo um clima, né? E eu pedi perdão e disse que iria voltar. E ela foi sincera, ela disse, olha, tudo que eu quero na vida, mas você tem que me dar um tempo.
E eu caí na besteira de dizer o tempo que você quiser. Aí eu fiquei 6 meses namorando a minha mulher. 6 meses. Tinha que ver se realmente tinha havido uma mudança. Pois é, o seu coração queria de volta, Sim. mas a sua cabeça foi mais inteligente e exatamente. disse, não, eu tenho que ver se houve uma mudança. Exatamente. Ela já amava mais a ela mesma do que a mim. Quer dizer, Como o senhor falou. houve A pessoa mudança. tem que amar a si mesma. Exatamente. Não é? Porque senão a outra pessoa não vai ter respeito nenhum Exatamente. por ela, né? Então, preste atenção, você está aprendendo a lição, você está anotando aí, alunos? Vocês estão anotando? Anotem aí, porque vocês estão aqui aprendendo coisas que muitos não passam a vida inteira e não aprendem. Nós vamos ao intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho. Fique com a gente. Você sabe qual é o segredo para a realização dos seus sonhos? Primeiro, mentalize sua conquista através de uma visão ampla e bem definida. Segundo, alimente este sonho todos os dias e diga para si mesmo que ele é possível. Não divida sua visão com pessoas negativas. Você é único e por isso pensa diferente. Cuidado com os conselhos acompanhados de dúvidas. Valorize a si mesmo. Você tem potencial e precisa acreditar no que faz. Não deixe que nada e ninguém lhe diminua. Seja forte e audacioso. Uma pessoa de atitude faz grandes oportunidades acontecer. Nós vamos daqui a pouquinho para o laboratório da Escola do Amor, onde o casal, o Valdemir e a Vanessa, vão falar dos seus problemas e nós vamos aconselhá-los. Então, Marilene, você perdoou, mas com condições. Exatamente, porque foram alguns anos de sofrimento mesmo. Eu, com a minha inexperiência também, falta de amor próprio, então eu sofria com aquela situação de traição, de saber que ele estava com outra mulher. Mas eu tentei de tudo para que aquele casamento continuasse. E o casamento realmente já estava assim, destruído, né? Não tinha mais condição de haver aquela convivência. Os filhos já estavam sendo atingidos. Quanto tempo de separação, desculpe? Nós ficamos 2 anos separados. 2 anos. 2 anos. Muitas mulheres e homens não conseguem perdoar quando há uma traição. Como é que você conseguiu perdoar? Olha, Deus me deu essa condição. Foi Deus quem me deu essa condição de perdoar, porque eu realmente estava muito ferida, muito machucada mesmo, porque era um relacionamento assim muito sólido nosso. E foi uma decepção muito grande. Quando eu soube que ele estava com outra mulher na rua, eu saí de madrugada pela rua, queria acabar com a minha vida. Mas ele conseguiu me trazer de volta para casa e nós conversamos e tentamos. Ele falou, vamos tentar. E nós tentamos. Mas realmente chegou um ponto que eu disse, olha, eu não quero mais, pode ir embora, porque eu não suporto mais esse sofrimento. E ele foi. E ficou quase 2 anos morando com essa outra mulher. E eu busquei refúgio em Deus. Porque eu não tinha força, sozinha eu não conseguiria sair daquela depressão, tristeza, e me sentia assim, me sentia inválida, parecia que eu não tinha mais forças para nada. E fiquei muito doente, então eu fui buscar refúgio em Deus. E Deus me deu uma nova vida. Eu comecei a enxergar que eu era uma pessoa importante para Deus e tinha que ser para mim mesma. Então, eu comecei a procurar trabalho novamente, pensei, eu vou ficar em casa, daqui a pouco ele vai investir tudo nessa mulher, e aí como vai ser para eu sobreviver com os meus filhos? Então, claro que tinha pensão, tinha tudo direitinho, mas eu não confiava mais. Então... Você voltou a estudar? Exato, me formei, aí acabei meu curso universitário, que eu já havia começado, e arrumei emprego. Então, comecei a sobreviver. A investir em você mesmo. Exatamente. E é interessante também, vale ressaltar aqui, o quê? A gente vê que o amor que nasceu lá no colégio, na escola, quando ainda era bem jovens, não foi o suficiente para impedir a traição, para impedir o casamento de ser destruído.
Nem os filhos. Nem os Temos filhos. 2 filhos. Quer dizer, as pessoas dizem aí fora, o amor vence tudo. Não é verdade. O amor não vence tudo. O amor só vence tudo quando existe a fé. Quando a fé existe, então o amor tem condições, tem bala na agulha para vencer. Porque é através da fé que você conseguiu se restaurar, se recobrar do choque, do trauma, da traição, e conseguiu perdoar e eventualmente ter forças para poder dar chance a ele de provar que ele merecia uma outra chance. Exatamente. E assim, com esse meu crescimento, com a minha mudança até de postura, quando ele chegava em casa, eu já não era aquela inimiga que ele havia adquirido. Eu já era uma pessoa que o recebia em casa bem, para tratar das crianças, e a gente conversava. Então, as crianças começaram a ver uma coisa diferente entre os pais. E aí ele continuava com a mulher lá, mas a coisa começou a desandar por lá e houve a separação e ele voltou para a casa da mãe dele. E foi aí que ele veio me pedir para voltar. Mas eu já estava muito segura, aí eu já estava muito assim, firme com Deus mesmo. E aí quando ele pediu foi que eu pedi esse tempo. Então eu falei, agora eu quero ver se realmente houve essa mudança. E o que ele fez? O que o senhor teve que fazer durante 6 meses para poder recobrar a confiança dela? Eu comecei a ver uma mudança. Um dia eu fui à igreja, e eu lembro até hoje, aquela nossa igrejinha, telinha de amianto, bem simples, lá na Abolição. Lembro até a roupa que eu estava vestido aquele dia. E foi uma obreira que me atendeu, Dona Emília. E quando eu cheguei, eu fiquei um pouco revoltado quando vi que era uma igreja. E logo que cheguei, ela me atendeu e depois o pastor começou a fazer a reunião. E eu fui chamado até o altar, né? Eu sei que aquele dia eu saí ali dizendo até para o pastor que eu não queria voltar para casa, porque eu não a amava mais, eu amava a outra mulher que estava comigo. E saí. Mas aquela semente ficou plantada e ela foi fazendo as correntes. Então, com o tempo, eu não tinha mais vontade de sair, de ir para as festas, para as boates, para as bagunças. E muitas vezes eu estava num lugar com muita gente, muitos amigos, aquelas farras, e eu ia para o banheiro e chorava copiosamente. Naquele momento, a minha vontade era voltar para casa, abraçar minha mulher, meus filhos. Mas, de repente, uma força maior do que a minha me impelia num outro sentido. Havia uma luta interior, né? Exatamente, mas essa luta já começou a ser travada a partir do momento que ela estava buscando, né? Lutando. Então, eu comecei a ter um conflito interior muito grande, mas eu comecei a observar nela uma mudança. Eu sei que a partir de algum tempo, eu não sei quanto tempo levou, 6 meses talvez, depois que eu fui a primeira vez à igreja, então eu fui em casa e perguntei para ela, você está indo lá naquela igreja? E ela já segura de si, né? Estou, por quê? Quer dizer, já estava assim, firme, né? E eu disse, não, eu queria ir lá, posso ir? Pode. Que dia que você vai? Quinta-feira. Então eu fui. Aí sentei de um lado, ela do outro, e eu comecei a participar das correntes. E ainda foi um processo longo, porque eu questionava muito, eu larguei aquela mulher, aquela vida, mas eu ainda bebia, sabe? Eu tinha ainda as minhas convicções enraizadas, que eu não largava. Então, ela enfrentou uma luta muito grande até a minha libertação total. Quais os sinais que ele mostrou que lhe fizeram crer que daria para dar uma outra chance? Em primeiro lugar, minha sogra era minha aliada, ela me dava todas as informações. Então, as pessoas falam muito mal da sogra, eu falo muito bem da minha. Ela sempre dizia, puxa, Marilene, dá uma oportunidade, ele chora tanto, pega sua foto, chora muito. Mas eu já chorei muito em cima da foto dele, deixa ele chorar um pouquinho em cima da minha também. Que emoção fora, né? Então, ela sempre me aconselhava muito, ele fica só em casa, ele não tem mais ninguém. E ele mesmo começou a mudar no tratamento com os filhos, comigo. Vinha sempre para casa final de semana, passava o final de semana com a gente. Então, aí você saía, né? Às vezes até eu saía. Ele chegava, eu dizia,
Então fica com as crianças porque eu vou sair um pouquinho. E ele ficava muito irritado com isso, mas eu fazia de propósito. Você fez difícil, né? Mas eles gostam mas isso, eu fazia de propósito mesmo. Às vezes eu ia para casa de uma amiga e ficava o dia inteiro lá sentada, quieta, chorando, mas eu deixava ele sozinho com as crianças. E assim, ele assim sempre se mantendo firme, não desistindo daquela volta. A senhora fez ele suar, trabalhar para conquistar o seu amor de volta. Exatamente. Esse é o segredo. É verdade. E depois de 42 anos de casados e mais de 50 juntos, convivência, se você tivessem que destilar isso daí em um conselho, vocês diriam o quê? Não vão dizer agora. Vamos pensar e depois a gente vai ouvir o conselho dos dois. Olha só, você vai ouvir um conselho de mais de 50 anos de convivência. Qual o segredo, hein? Então aí chama os seus amigos para poder ouvir isso daí que esse casal aqui, o João Batista e a Marilene, vão contar. O segredo, segundo a experiência deles, de um casamento feliz e duradouro. Nós vamos agora à pergunta, a vídeo pergunta, e vamos aconselhar essa pessoa que nos está fazendo uma pergunta de relacionamento. Já voltamos. Agora você pode mandar a sua vídeo pergunta para a Escola do Amor. Você tem uma pergunta, uma dúvida ou gostaria de um conselho do Renato e da Cris Cardoso? É muito fácil enviar a sua pergunta de qualquer lugar do mundo. Tão fácil quanto 1, 2, 3. 1. Pense na pergunta e como vai expressá-la em 1 minuto ou menos. 2. Grave você mesmo a pergunta com a webcam do seu computador. 3. Envie seu vídeo por e-mail para escoladoamor@r7.com. E aí fique ligado para a resposta. The Love School, Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Olá, Bispo, tudo bem? Bispo, preciso da sua orientação. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu trabalho fora e meu esposo ele não quer mais que eu trabalhe. O que eu faço? A filha de 7 anos, acho que tem que repetir isso daí que eu não ouvi direito, não deu para entender. Volta aí para colocar de novo a pergunta, rapidinho. Foi muito rápida a pergunta, você entendeu, Cristiane? Não. Muito rápido. O marido dela quer que ela pare de trabalhar. Ela pare de trabalhar. Ok, dá para colocar novamente? Eu não quero dar o conselho sem ter entendido a pergunta. Vamos ver aí novamente. Se você quiser enviar a sua vídeo pergunta, você grava em menos de 1 minuto, essa aí foi até menos de 10 segundos, eu acho. E mande para o escoladoamor@r7.com. Vamos ver. Olá, Bispo, tudo bem? Bispo, preciso da sua orientação. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu trabalho fora e meu esposo ele não quer mais que eu trabalhe. O que eu faço? Ora, seu esposo não quer que você trabalhe mais. Se a primeira pergunta é, você precisa trabalhar? Você precisa financeiramente estar trabalhando fora de casa? Porque se ele está providenciando melhor, realmente é bom que a sua filha tenha você em casa com ela. Então, se é possível, por que não? Agora, se você tem outras razões, vocês têm que conversar e ver qual é a situação que você acha necessário trabalhar. Eu acho que quando tem filhos, é muito difícil, é muito ruim para o filho crescer na frente da televisão, na frente do videogame, na frente como é que fala? Na escola para ser cuidado por outras pessoas. Às vezes é impossível, não tem como evitar. Mas se possível evitar, já que você decidiu ter um filho, então seja agora mãe para a sua filha. Esse é o conselho que eu daria para você. Vamos então agora ao casal Valdemir e Vanessa. Vamos ver a situação que está acontecendo com eles, nós vamos aconselhá-los. Valdemir Costa, de 36 anos, e Vanessa Alves, de 35, são casados há alguns anos. As discussões sempre estiveram presentes na vida do casal. Para Vanessa, o marido não compartilha os problemas do dia a dia com ela. Isso a faz sentir excluída da vida do ex. Para Valdemir, o silêncio é uma maneira de não gerar discussões, o que só piora a situação. O silêncio de Valdemir faz Vanessa pensar coisas que muitas vezes não são reais. Vanessa, para quebrar o silêncio do marido, tenta uma comunicação, o que só piora as discussões.
Então, Pérez, o que mais me incomoda em você é muito quieto. E às vezes eu falo demais. E tento adivinhar o que você está pensando, tento adivinhar algumas atitudes suas. E acabo falando demais. E isso acaba gerando um conflito entre nós dois. Eu queria que você fosse assim um pouquinho mais aberto, que você... Às vezes você está passando por alguma coisa, você não conta para mim. Você vai guardando aquilo ali e só conta quando você já não está aguentando mais. E você sabe que eu falo muito. Então, às vezes eu falo e falo isso, falo aquilo, não é isso, não é aquilo. E às vezes acabo tirando conclusões e deduções que não tem nada a ver com o que realmente é. Entendeu? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito em você. Você tenta deduzir o que eu estou fazendo, uma coisa que eu não estou fazendo. Isso me irrita. Porque você fica me julgando numa coisa que eu não fiz. Entendeu? Você acaba fazendo disso tudo, um conflito muito grande, porque você acaba me irritando, tentando adivinhar e falar e pensar naquilo que eu não fiz. Né? Sendo que eu não pensei nada, sendo que eu não falei nada. Entendeu? Esse é um defeito que você tem. Isso é muito grave. Porque isso me irrita muito. Acaba ficando assim uma coisa chata. A gente acaba se desentendendo, acaba um agredindo o outro verbalmente, né? Do Valdemir e da Vanessa. Veja bem, é algo típico. A mulher não consegue entender por que o homem fica calado. Sabe, Cristiane, talvez você poderia dizer por que a mulher, quando ela vê o homem calado, em silêncio, por que ela fica irritada? Porque a mulher não consegue ficar calada. Quando ela tem problemas, Renato, ela tem que falar, senão ela explode. Entendeu? Então, quando ela vê o homem dela calado, com problemas e calado, parece que ela pensa que ele vai acontecer o mesmo com ele vai explodir. Então, é uma questão de diferença dos sexos. O homem, quando ele tem um problema, ele tenta resolver o problema internamente. E ele só abre a boca para falar do problema se ele acha que a pessoa com quem ele está falando vai ajudá-lo a resolvê-lo. Mas a mulher, normalmente, quando ela está com um problema, ela vai falando para todas as pessoas. Se tiver alguém do lado, ela vai falando. Se está com um cachorro, ela fala com o cachorro. Ela fala com a planta, ela fala com a amiga na escola, ela fala com qualquer pessoa, com a mãe, com a irmã. Porque, como a Cristiane falou, se ela não falar, ela acaba explodindo. Ela desabafa no diário. No diário, escreve o diário, né? Então, a Vanessa aqui está cometendo o erro de querer que o seu marido seja como uma mulher. Que ele fique falando, o dia hoje no trabalho foi horrível, blá, 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 não foi difícil, esse cara me chamou. Ela quer que o marido seja uma mulher. E o seu marido é homem, Vanessa. O seu marido é homem. O seu marido, ele é assim. Você não pode ficar cutucando, querendo que ele fale tudo que está acontecendo na cabeça dele. Não fique pensando, imaginando besteira só porque ele está calado. Não, deixa ele ser assim, você tem que deixar ele. É assim que o homem lida com o seu estresse. A mulher lida com o estresse falando, o homem lida com o estresse assistindo futebol, ir lá no jardim, andar com o cachorro ao redor da quadra, enfim. É assim que normalmente acontece. Vamos continuar o tape agora. A gente acaba entristecendo um ao outro. Isso vai juntando, chega uma hora que, aí na hora que tem que, eu vou explodir na hora errada. Uma coisinha pequenininha a gente acaba explodindo, como você mesmo fala. Eu pergunto uma coisa, você já vem com 7 pedras na mão. Tem que vir procurar também, você saber, com mais calma, se perguntar se eu quero conversar, entendeu? Às vezes eu tento chegar em você, mas não é todas as vezes que isso dá resultado. Às vezes você dá de um jeito que você não quer mesmo, você não quer conversa, você não quer falar, e aí, por eu insistir, eu acabo levando um supetão. Eu, pelo menos, às vezes eu falo umas besteiras, mas eu até explodo de alguma forma. Agora você, às vezes, você só explode mesmo quando já está ali, já está fumaçando, entendeu? Pode ser que seja um defeito meu, mas é o único jeito que eu consigo me controlar, porque se a gente for discutir toda vez, for ficar batendo boca e ficar um agredindo o outro verbalmente, a gente vai toda hora ficar brigando. Você fica nervoso por pouca coisa. E a gente acaba... Uma coisa que a gente pode ser um sim ou não, a gente acaba discutindo feio.
né? Às vezes uma pergunta que eu faço para você, dependendo de como eu faço a pergunta, você já fica nervoso, já me responde. Então, assim, tinha que ter mais compreensão, porque você devia ser um pouco mais compreensivo comigo. Entendeu? E em vez de, quando eu falar com você, perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa em você, com razão, acho que você, mesmo quando eu estou fora da minha razão, você deve chegar e falar, é assim, 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 não já vim com ignorância, né, como você muitas vezes faz. Acho que isso seria uma maneira da gente viver muito melhor. Mas você também tem que se policiar nisso. Enquanto eu vou 10 vezes, você já foi 90. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que acontece mais com você. Do mesmo jeito que a sua comigo. natureza é a minha. A gente tem que se policiar, então. A gente tem que entrar num acordo para que você também, quando você estiver irritado, você também não vingue. Pois é, então, olha só, o Valdemir, você tem que fazer um esforço para tentar ser um pouco mais aberto para ouvir a sua esposa. Você vê que a sua esposa, ela tem uma grande necessidade de falar, típico de muitas mulheres. Agora, a Vanessa também tem que se controlar e não ficar com um pauzinho cutucando o marido só porque ele não quer falar. Ela tem que entender, deixa o marido, deixa ele na dele, você vai conseguir mais com ele, dando liberdade, dando o espaço que ele precisa, do que ficando em cima e provocando só para ter uma explosão, porque pelo menos quando ele explode, você ouve a boca dele mexer. É ou não é verdade? Às vezes você fica... A mulher faz muito isso, ela fica provocando para que o marido fale, né? Ainda que exploda, mas pelo menos ele falou. Agora ele abriu a boca, eu sei o que ele está pensando. É difícil, né? Bispo João Batista, qual o segredo para um casamento feliz? Olha, eu diria apenas o seguinte, sabe, que todo sucesso desse mundo não compensa o fracasso no lar. Então, o segredo do casamento é a gente entender, é como o senhor colocou muito bem ali, que nós somos diferentes, sabe? Eu costumo sempre simbolizar com o tal do Durepox, né? São duas bisnaguinhas que, para dar aderência, elas têm que serem misturadas e formar uma única cor. Uhum. E é isso, a gente tem que ir se moldando, não é? Nós temos que ir aceitando as manias do outro. Tem que haver uma convivência pacífica, senão não vai nunca chegar a um bom termo, né? Então, eu acho que todo o sucesso do mundo, não adianta o sujeito ganhar muito dinheiro, ser muito feliz profissionalmente, ter tudo que o mundo pode oferecer, se ele não tiver realmente um lar feliz, edificado. Agora a dica da Marilene depois dessa pausa. Casamento Blindado, 25 de outubro. No dia 25 de outubro, nós vamos começar o curso para blindar o seu casamento. Mais de 50 pessoas já expressaram o seu interesse no curso, que será aqui em São Paulo. Algumas pessoas estão perguntando onde vai ser aqui na João Dias, em São Paulo. É espaço limitado para o número de casais. Vai haver um custo de R$100 por pessoa, 200 por casal, mas serão 7 noites durante 15 dias, começando no 25 de outubro. Nós vamos passar mais detalhes para vocês durante o programa aqui The Love School. Mas você que tem interesse, você que quer ingressar nesse curso para blindar o seu casamento. Por que blindar o casamento? O casamento está sob ataque hoje em dia. São muitos riscos, muitos perigos que vêm contra o seu relacionamento. Você não pode investir toda a sua vida num casamento, num relacionamento, para depois perdê-lo. Você tem que protegê-lo para não perder. Então, como? O curso, o Casamento Blindado, vai ensiná-lo como fazer isso. Então, se você tiver interesse, mande o seu e-mail agora para escoladoamor@r7.com e diga assim: eu quero blindar meu casamento. Inclui o seu nome, que nós vamos entrar em contato com você assim que as inscrições abrirem. Nós estamos dando prioridade às pessoas que nos assistem aqui pelo The Love School. Marilene, o seu segredo. Olha, bispo, no casamento, em primeiro lugar, tem que haver o respeito à individualidade de cada um. Um tem que respeitar o outro. E a sinceridade é fundamental no casal. Eles têm que ser muito sinceros um com o outro, mesmo que os gêneros sejam diferentes, como no caso do casal que estava ali. Ele teria que expressar para ela
a maneira dele ser, e com sinceridade, sem brigar, sem discutir, sem achar que ela quer que ele fique discutindo com ela, não. Ela só quer que ele seja sincero e diga, olha, eu estou triste, por favor, me deixa um pouquinho quieto. Ele pode ser sincero com ela sem agredir. Então, a sinceridade é fundamental no casal, fundamental. Muito obrigado, Bispo João Batista, Dona Marilene, pela participação. Pérolas de sabedoria aqui para os nossos telespectadores e ouvintes pela rádio. Amanhã, Facebook e amor. Como que essa combinação tem sido venenosa, mortal para muitas pessoas? Nós vamos falar mais a esse respeito. Até amanhã, Deus lhe abençoe. Voltamos na Escola do Amor.